Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao programa Realidades. Eu sou Ivan Moraes e diretamente do estúdio do Departamento de Música do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, hoje a gente continua falando de São João, do forró e dessa festa que reflete a identidade do povo nordestino. Hoje quem está com a gente é ninguém mais, ninguém menos do que Geraldo Lima, o Gerard, que é zabumbeiro, produtor cultural e fundador do grupo Regente Joaquim. Também está com a gente a produtora cultural e presidenta da Sociedade dos Forrozeiros Pé de Serra, IAI, Tereza Cioli. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo jóia. Como é que foram de São João? Foi bom. Achei que o ano passado acho que foi melhor, a gente fez foram mais apresentações, mas de um modo geral o Recife dá um plus melhor aos nossos artistas, né? Ficou pelo Recife, andou pelo interior? Não, fiquei em Recife, porque o Recife foi para mim, né? Os polos que eu tive foram forró raiz, forró de verdade. Você só trabalhou, Tereza? Deu uma brincadinha também? Danço, né? Dancei também. Comi umas comidinhas de milho, umas canjicas, umas pamonhas. Mas sempre no Recife. Mas foi Recife, foi. E tu, Gerard? Rapaz, Por onde é que tu andasse nesse São João? brinquei, trabalhei, dancei forró. Fui pra Arco Verde, velho. Fazia um tempo que eu não ia pra lá. Ali é bom demais. Brincar aquele forró. O São João, na verdade. E a gente fez uma apresentação lá na segunda-feira. Aproveitei e passei o período todo lá. Tocando, enfim. Tocou, trabalhou, brincou, Tudo. fez tudo. Ô, Tereza, como é que o forró entrou na sua vida? Como é a sua primeira lembrança de um São João, enfim? Eu, criança, já dançava as quadrilhas. Vem das quadrilhas juninas, né? Porque os bairros faziam aquele movimento das quadrilhas, todos se juntavam, faziam as roupas. Como tem hoje a coisa que é muito linda hoje, mas a gente é aquela tradição. Então começou aí, porque meu pai, ele levava sempre a gente para curtir. Morava onde? Eu morava no Engenho do Meio. Sim. Cidade Universitária, esses trechos, Caxangá, né? Morava por ali. Então era nessa vibe de São João, da cultura popular. Ele sempre levava a gente para assistir e isso ficou enraizado, né? De pequenininha já? De criança. E já gostava ou ia a pulso? Não, gostava, eu curtia muito. Porque tem aquela fase da criança que você quer que ela goste de uma coisa, né? Carnaval, São João. Aí você vai, mas não quero ir, mas vai ter que ir, vai ter que gostar. Ia para tudo. Mas você gostava? Gostava. Que maravilha. E para se profissionalizar, você profissionalizou-se pelo amor, né? Pelo amor, porque depois eu casei com um poeta, compositor, Cioli Neto, nos anos 80, né? Precisamente em 80 mesmo que eu casei, né, com ele. E ele começou, já vinha dos festivais, logo quando a gente se conheceu, ele entrou numa gravadora, e daí ele entrou nos festivais da Globo e tal, e depois começou a fazer discos de forró. Fizeram bem sucesso nisso aí. E a gente partiu para trabalhar na área, Nesse né? começo não era uma profissão sua, você ia acompanhar... Não, eu tinha outra profissão até que eu fiz faculdade de administração. E nessa época eu estava terminando minha faculdade. Depois eu fui trabalhar em lojas de roupa até, que era GT Fashion, uma loja que tinha, o homem tinha 5 lojas e eu fazia supervisão, tinha em Caruaru, tinha em vários lugares, comprava as roupas, né? Aí eu dizia que as roupas que quando chegava eu pegava logo as minhas. Eram essas grifes todas Sim. que estão aí. Hoje tem lojas, mas naquela época a gente comprava as roupas de grife. E aí depois eu saí, né, dessa coisa e criamos uma editora, a Cioli Editora e Produtora Limitada, para editar as músicas dele, e a partir daí eu comecei a trabalhar nessa área de edição, desse trabalho com a música. E depois veio os shows, né, que ele fazia, e eu acompanhava e fechava essas coisas, e ficou desse jeito aí. Até com a morte dele, Laelma, que é a esposa de Santana, disse, vamos criar alguma coisa para os forrozeiros e tal, que Santana fez o primeiro disco, o disco que estourou, que foi com a Ana Maria, que a Cioli também ficou com ele no estúdio e tal, e ele morreu, nem lançou, ele gravou também o Meu Forró, que não lançou, terminou o disco na sexta-feira, mandou para Robertinho do Recife,
e morreu no domingo. Então, quem lançou fui eu, né, esse trabalho. Foi horrível. Aí, daí, ela disse, um ano depois, ela disse, vamos fazer um negócio? Vamos. A gente começou a se reunir com os forrozeiros, chamou todos. Eram muitos, era uma reunião enorme. Aí Luiz Ceará, do Arriégua, lembra? Disse, eu cedo um espaço para vocês fazerem as reuniões, que não tinha espaço. E a gente se reuniu e disse, vamos bolar uma coisa, vamos bolar uma festa, alguma coisa para marcar. Aí bolamos uma festa, que chamamos um pessoal de marketing, conseguimos um recurso na Chesf, que Santana era o mais famoso da gente. Você vai para todo canto. Pra gente pedir, é você que tem que ir. É o porta-voz. É o porta-voz. Aí conseguimos, fizemos essa festa enorme. A Globo apoiou a gente na época, disse... Todos os dias ele botava no NETV um artista. Aí foi Nádia Maia, Cristina Amaral, Ira Caldeira. Aí começaram esses artistas ali aparecer e fazer sucesso. Aí começou, veio, né, shows. A gente montou a associação, viramos um ponto de cultura, dávamos aula, fazia todo aquele processo do forró, né? Permanecer vivo, né? O forró de Gonzaga, né? A resistência. A resistência. É Gonzaga e os seguidores dele, que eu digo que é a Cioli, Petrúcio, Maciel, que são os grandes poetas, Flávio Leandro, né? Isso. São poetas gigantes. Gigantes. Só o povo que tu escuta, né, Gerard? Somente. Como é que foi? Como é que foi pra tu? Esse engatinhamento aí, forrozista. Rapaz, eu comecei pequenininho, né? Eu sou nascido aqui em Recife, mas minha mãe é de Pilar, na Paraíba, que é a zona da mata ali, aquela região de muito cavalo marinho, rabeca e tal, e meu pai é de Brejo da Madre Deus. Então, desde cedo, meu pai foi comerciante, pequeno comerciante de bairro, então não tinha férias, né? Trabalhava de domingo a domingo para poder garantir a bolacha da gente. Então, o São João e a Semana Santa eram duas ocasiões que a gente todo ano ia visitar a família no interior. Então, desde cedo, no São João, a gente ia lá para Santa Cruz, a família do meu pai toda se mudou para Santa Cruz do Capibaribe. E aí eu fui inserido nisso naturalmente, velho. Assim, desde a saída de casa, isso aí eu trago na minha memória. O pai acordava assim, às 4h30 da manhã, ele tinha um Fusca. Eu tô entregando até a idade aqui. A gente ia de Fusca pro interior, então ele não sabia dirigir direito, que ele veio aprender a dirigir com 40 e tantos anos. Aprendeu já dirigindo. E aí tinha que sair de madrugada para não pegar trânsito na BR, que era a BR não era duplicada, não, feito é hoje, não era mão dupla, velho. Eu lembro. E aí botava um programa que eu fico tentando lembrar qual era o radialista, que era forró, assim, 5 horas da manhã já tava tocando forró. Então ele acordava a gente com o rádio nas alturas pra gente não... Pra acordar mesmo, né, tal, e o forró tocando. Pronto, uma música muito marcante na minha memória dessa época é aquela Buli com Tu. Sim. Eu vou bulir com tu. Pronto, aí saía, E aí a gente saía, então, a festa de São João, a festa junina, tá dentro de mim desde guri, assim, desde novinho, né? Sim. E tal. E morei muitos anos na Vila do Ipicepe, que era um bairro que tinha muito arraial, muita quadrilha. Então, antes ali, depois da Semana Santa, começavam os ensaios. E assim, eu nasci dentro desse contexto, sabe? Já era assim, naquele bololô já ali. naquele bololô. E já daí pra tocar um instrumento... Era aí foi, né, a música tudo... Na chamada forrosada, né? Nas rodas Exatamente. de forró. Comecei tocando violão, como todo jovem, né? Assim, aquela coisa, tocar um violão, boizinha, não sei o que. Mas meu lance era forró, né, velho? A sanfona é mais difícil. Eu fui tocar zabumba. Sim. E conheci Xiló, né? Aí, pronto, eu entrei nessa... A gente já tá com 10 anos? 18. 18 anos, 18 né? Eu fui pra festa anos. 18 anos do Regente. Com o nome Regente Joaquim. Antes a gente já tocava em aniversário, festinha e tal, né? Com Xiló, que é sanfoneiro. Eu conheço Xiló. Pronto, Xiló. Aí Xiló... Palula. Xiló tem essa mesma vibe, né? Como dizem hoje, que é gostar do forró, do forró. Porque eu acho engraçado algumas denominações. Eu tô entrando em outro assunto, mas ser rapidinho. O cara fala, não, porque é forró das antigas, é forró contemporâneo. Não, é forró. Forró é forró. Não tem essa coisa. O forró de Luiz Gonzaga é forró. Não tem que é antigo, que é moderno, que é isso, que é aquilo. Forró não. Universitário, né? Forró universitário, Forró começam mestrado. a criar denominações. Forró doutorado. A turma fica criando essas coisas, né, bicho? Denominações, É engraçado, parece que a gente combinou, porque eu queria trazer esse assunto, né? Hoje a gente vai falar da festa do forró, do lugar da música, e como a música é tratada dentro das festas que hoje em dia são predominantemente produzidas pelo poder público. E aí é outro tema também que a gente precisa tocar, né? Será que o São João ele é tanto do poder público assim, ele deveria ser tanto do poder público assim? E o forró
eu vou falar aqui me atrevendo na frente de vocês dois. O forró é muita coisa também, né? Aquilo que antigamente a gente... não é o forró, não. É o forró bodó. É que é um tipo de festa. Exato. É que traz muitas linguagens, que traz muitos ritmos, né? O chachado, o baião, o xote, o galope. Todos esses ritmos que fazem parte da sombrinha do forró, do guarda-chuva do forró. Isso. É por aí, não é? Por aí. E qual é o lugar do forró no São João? E eu vou emendar outra. Qual é o lugar do forró no São João? E se tem lugar para o forró além do São João? O lugar do forró no São João é o principal, eu acho que é o primeiro lugar. Tanto é que eu estava até conversando que Luciano Magno é mais do frevo, mas ele fez um show que eu assisti na Rio Branco, só cantando forró. Sim. Ele cantou forró de cabo a rabo, do começo ao fim, 1 hora de forró. Então, é essa coisa, não importa se ele é cantor de frevo, cantor de brega, cantor de rap, não. Se ele faz esse link com o forró, essa homenagem, porque ele fez uma homenagem, foi lindo. O público todo cantou com ele, não tenho nada contra isso aí. Eu acho que é isso, o forró, nesse período junino, para mim, ele é primeiro lugar. E forró é para tocar o ano todo. Nós temos mais de 60 festivais no mundo todo de forró. 60? Muito mais, chega em 70. Em todos os países. Tem o forró London, tem forró em Paris, tem forró no Porto, em Portugal. O forró do Porto, em Portugal, é o ano todo. Tem artistas daqui que estão lá, morando lá e fazendo forró. E é enorme. Veja só. Público gigante. Pernambuco exportando forró para o mundo. Eu tenho um artista nosso, que é Dérico Alves Sanfoneiro, que mora na Áustria. E ele faz todos os anos um festival de sanfonas. Esse ano ele levou Nanato Lima e levou Mestrinho para lá. E leva os artistas de lá, que moram lá, os sanfoneiros. E um sucesso, que não é só o show. São oficinas, né? São debates, são palestras que eles fazem e levam essa coisa, a comida típica, porque o forró é uma coisa que abrange tudo, né? Então eles estão fazendo o São João lá, né? Não, fazendo... Você leva comida típica, você leva o sanfoneiro. É o ano todo. O ano todo. O ano todo. O ano todo é forró o ano todo. Então, eu digo assim, a terra de Luiz Gonzaga que tem menos forró. Porque se eu vou em Belo Horizonte, Minas Gerais de uma forma geral, Rio de Janeiro, São Paulo, é forró. Casas de forró, muitas. São poucas, não. O Rio de Janeiro tá bombando de forró. Não, são poucas, não. Inclusive, assim, a gente pode até fazer uma comparação. Pode ser uma comparação meio grosseira, mas veja só. Quando aconteceu o movimento Mangue, sim, aqui em Recife, sim, a coisa era mais fora do que aqui. Exatamente. É muito parecido com o forró. Você chega a São Paulo, Rio, é forró o tempo todo. Lógico, com o sotaque deles. Sim. Normal. É que eles chamam assim, forró universitário. Que começou com o Fala Mansa. Sim. Que o forró tava... Aí chega o Fala Mansa e dá... Que eu me lembro... Ali era shot aquilo ali, né? Mas mas enfim, é dentro, né? Como você diz, é o guarda-chuva. E aí eles ligaram pra mim, na época, a Ciola era vivo ainda, querendo gravar uma música dele que eu acho que foi Minha Gata. Aí ele disse, um grupo chamado Fala Mansa. Aí ele disse, sei lá quem é esse Fala Mansa, vou não autorizar não. Eu disse, vou investigar, esse negócio aqui era o primeiro disco do Fala Mansa. Aí a gravadora ligou, que era Abril Music, a gravadora, que até fechou, né? Aí conversei com a pessoa, disse, não, nós estamos fazendo esse investimento nesse grupo, é um grupo novo. Eles têm músicas também, que é o menino Tato, que é o compositor, né? Mas eles querem gravar essa música. Eu disse, tá certo, mas não se preocupe não, que nós vamos pagar direito, já vamos dar um dinheiro, um adiantamento a vocês. Porque vai vender, que a gente vai investir pesado. Vendeu 1,5 milhão de cópias. Vai que eu não autorize. Eu disse, não, meu querido, vou autorizar. Autorize. 1,5 milhão de cópias. Foi dinheiro, viu, na época, porque hoje não, que hoje é só as plataformas, né? Mas naquela época, 2000, vendia discos. Então, eu disse, eles venderam 1,5 milhão de cópias, recebemos
Bem direitinho isso aí. Venderam o ano todo, não foi só em Venderam. junho. Todo, ano todo, o link que eu estava querendo aí. fazer era Foi um justamente sucesso. isso. Então, quando você vê festival de forró sendo feito no Sudeste, você fica pensando, por que aqui não tem? Né? Por que aqui não tem essa coisa de um grande festival? Não é festival de palco, não. Não é é só onde palco, se não. discuta forró, onde tenha debate, onde Tenha debate. se fale sobre isso, tá entendendo? Exato. E aí você não tem, você vê o Sudeste, você vê a Europa tem festival, acho que quase todo país tem festival de forró. Porque tem Né, mais que de 70. Enfim, isso eu acho que é muito importante a gente conversar, sabe? Porque não é só o São João, essa coisa que... A festa de São João virou meio que um espetáculo, né? A gente foi acostumado a brincar São João. A brincar São João, né? Aquela festa de família, ou então nos bairros, a palhoça, mas virou uma festa de palco grande, e o caminho que se está tomando é que está virando um grande festival de música, onde se bota... Né, DJ famoso, nada contra o DJ, nada contra o sertanejo, tá? Mas eu acho que cada um na sua época. O São João e o Carnaval em Pernambuco, né, na minha opinião, é uma coisa onde é uma coisa cultural. Não faz sentido eu trazer algo que não tem a ver com isso aqui. E o turista vem ver a cultura O turista nossa. vem ver a cultura nossa. O turista não vem Se ver. chocam. Eu soube em Caruaru mesmo que os turistas vão e tem uns palcos que é um polo camarão, o polo azulão, onde eles colocam o forró, o Alto Moura. E aí eles chegam, vão para aquele palcão. Quando chega, dizem, não é esse São João que eu quero São João que tem lá na Europa. Sim, isso. Eles querem o que tem lá na Europa. O trio mesmo, Pé de Serra, é hiper valorizado, a dança. Eu vou aproveitar essa deixa, porque a gente quer mergulhar nesse tema no próximo bloco. Eu vou querer saber de vocês, como é que vocês avaliam este São João que se apresenta na contemporaneidade, né? O que é que a gente pode tirar daí, o que é que a gente tem de lembrança do que foi feito direitinho, né? O que é que a gente acha que pode fazer melhor. Chegamos ao fim do primeiro bloco, já a gente volta. Esse é o programa Realidades, falando de São João de forró, com Gerard Lima e Tereza Cioli. Fica com a gente, já a gente volta. Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Moraes e a gente está de volta com o programa Realidades, falando de São João e de forró, com Gerard Lima e Tereza Cioli. Gente, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco do que a festa se tornou, né? Vocês lembraram que existia aquela coisa tradicional, popular, local, bem territorializada, de brincar o São João, de juntar as comunidades, juntar as ruas, fazer bandeirinha, fazer fogueira, soltar fogos. Alguns soltavam balão naquele tempo quando podia, né? Se fazia um esforço para se contratar um trio de forró, um trio que muitas vezes tocava em vários desses bairros. As crianças se vestiam, tinha as brincadeiras de quadrilha, enfim, os adultos sentavam, fazia comida, muitas vezes cada casa ou cada apartamento, cada unidade daquele território levava uma contribuição de alimento, enfim, era uma coisa muito comunitária o São João. E a gente tem percebido, vou querer naturalmente saber a visão de vocês, mas ao longo dos anos, e particularmente agora, nos últimos, 10, 15 anos, a gente vê uma festa cada vez mais se profissionalizando, de certa forma, o poder público, particularmente os poderes públicos municipais, investindo muito recurso, muitas vezes até com alguma conotação política, um prefeito que quer trazer uma determinada atração para ver se aquela atração vai render para ele politicamente. Os custos da festa hoje são de outra monta, né? Hoje você não tem aquele custo que é rateado pela comunidade, pela rua, ou mesmo pelo poder público, mas você vê custos milionários de cachês muito grandes, estruturas muito grandes, palcos muito grandes, que demandam inclusive uma situação de segurança muito grande, uma situação de coleta de lixo, enfim. São festas que cada vez mais, como o Gerard falou no primeiro bloco, elas têm se equiparado ao que é o Carnaval do Recife, no sentido de ser quase que um grande festival de música. E nessas festas, nem sempre a atração principal é o forró. Como é que vocês têm percebido essa mudança? Será que vocês conseguem identificar as origens disso? E como é que vocês avaliam, né? Porque, enfim, uma mudança necessariamente não quer dizer que esteja melhor, que seja pior.
É uma mudança, a mudança é real, ela é bem visível. E como é que isso afeta a cultura, como é que isso afeta o nosso São João? Veja, afeta muito nosso São João, nosso forró, porque eu fico impressionada com o tamanho dos palcos. São palcos caríssimos, né? Porque você, como vai receber uma atração como a Loki, uma atração como Wesley Safadão, uma atração como Xande Avião, esses artistas de nome nacional, caríssimos, por sinal, você tem que ter um super palco para eles, porque eles exigem isso aí, né? É uma exigência da produção deles, que eles só se apresentam nesses grandes palcos. Então, o custo já começa aí com esses grandes palcos. Eu tenho nada contra nenhum artista, sertanejo, sambista, nada. Só acho que não caberia dentro da nossa tradição, do nosso São João. Poderia se fazer depois, no mês de setembro, um festival sertanejo, um festival de brega, vários ritmos. Você faz festivais fora da época junina e não na época junina. Na época junina é o forró. Você veja, Caruaru tinha nossos artistas no palco principal. Santana, Petrúcio, Maciel Melo, Ira Caldeira, todos faziam parte daquele palco principal. Hoje eles não fazem mais. E até Flávio José, né? E até Flávio José diz, eu nem quero mais, porque eu vou para um palco como o Alto do Moura, onde a plateia toda tá ali para me ver, me curtir, cantar comigo, eu me sinto melhor. Porque eu vou cantar num palco onde eu vou cantar mais, eles colocam mais cedo a nossa atração, tipo 20 horas, e as atrações quando principais... o povo tá chegando ainda. Vai pro horário... E o público vai chegando ainda, né? E o público vai para as atrações César Menotti, Zezé, esse povo aí, e bota nos horários nobres. E os nossos ficam no horário inferior, né? Que não nobre, porque os meninos vão para isso. Mas se você botar só as nossas atrações, lota, porque eu sei que lota. Não tenho, até porque o anúncio das atrações, como é no carnaval, ele é muito em cima, né? Então, eu digo assim... Quem vai ver o que tiver para ver. E né? eu acho que o poder público não poderia bancar essas festas caríssimas. Poderíamos, eu quero trabalhar isso com os deputados do nosso estado, uma lei que limite o valor do cachê que o estado pode pagar. Ô, Tereza, já que você falou no valor, antes de eu passar para Gerard, eu fiz uma pesquisazinha de alguns valores que estão sendo pagos em cachês do São João. Pesquisei o Nordeste inteiro, vi valores bem importantes, tanto na Bahia quanto aqui em Pernambuco, particularmente em Caruaru. Caruaru parece que é o campeão dos grandes cachês, né? Não seria diferente. Caruaru e Campina Grande, eles competem. Então, vê, Wesley Safadão, para fazer show, ele está cobrando 1,1 milhão na Bahia. Em Caruaru foi 1,2 milhão por um show de 1h30 no Pátio do Forró. Aí tem uma banda chamada À Vontade, que eu não sei quem conheço. Nem eu também. Mas tem aqui Luan Estilizado, 800 mil, esse À Vontade. Luan Estilizado já está 800 mil. 800 mil. Bruno Marrone, 784 mil. Calcinha Preta, 750 mil. Chão de Avião, 700 mil. Léo Santana, Henri Freitas, Pablo, Zé Vaqueiro, entre 600 e 550 mil. Zé Neto e Cristiano, 804 mil. Simone Mendes, 800 mil. Natan, 900 mil. Então, eu não estou identificando onde foram esses shows, porque Mas Pernambuco e Bahia, principalmente, e na Paraíba mas também. eles estavam nesses palcos. Grandes cachês, alguns, inclusive, até tocam algum tipo de forró. Bota um bloquinho. Mas a maior parte dessas atrações não me parecem ser atrações do São João tradicional, nordestino, do interior, daquela coisa toda. Duas coisas, né? Assim, uma é quando a atração não é do ciclo junino. Né? Aí já é uma coisa. Você está trazendo para o ciclo junino um artista que não é daquele ciclo, que não canta forró, que não é do forró. E a questão do valor, né? Assim, eu não questiono o valor, né? Você cobra, você é um profissional, você cobra o valor que você quiser. Claro. Né? Assim, é o seu valor. Mas quando você paga, né? O poder público que está bancando a festa, ele vai ter um limite de gasto. Então, a partir do momento que ele paga 1 milhão e tanto para um artista, ele deixa de pagar um monte de cachê menor de forrozeiro autêntico,
que não vai entrar porque o cara já gastou dinheiro com aquele lá de cima. Né? Assim, essa conta não vai fechar nunca. Né? Então não faz sentido isso. Né? Assim, eu concordo muito com a Tereza. Será que não pode se estabelecer um limite? Ó, o limite de que a gente paga aqui o cachê é tanto. Quem tiver acima disso, infelizmente, não vai poder entrar. Sim. Não vai poder vir. Então, se você baixa o seu valor para poder vir para cá. Isso vai ter... Vamos ter que mexer com isso, porque chegou num ponto... Chega um negócio, fica um negócio absurdo, pô. E aí, um artista desse vem por tabela, né? Um palco gigante, uma estrutura gigante, né? Todo um gasto que vem além do cachê que você está pagando para ele. Camarim, tudo. Não, aí tem uns que exigem até, né? Toalhinha molhadinha. Comer o alface plantado no deserto do Saara. Eu quero água mineral que veio da lua, tal. Aí a gente foi entrar nessa... Tá entendendo? Então é uma somatória de coisa que termina inviabilizando você contratar um monte de gente que tem uma história no forró. Que tem uma história no ciclo junino. São João ser o São João. Eu parto muito desse princípio. Não é que só pode tal coisa ou só pode tal coisa. Mas existem elementos que caracterizam a festa. Existem elementos que caracterizam o carnaval. Exato. Sim. O maracatu, o frevo, os blocos, as fantasias, o bloco ser de rua. Então, esses elementos fazem o carnaval ser o carnaval. Quando ele não tem esses elementos, ele deixa de ser o carnaval. Exatamente. Da mesma coisa, comida de milho, aquela roupa, chapéu, fogos, quadrilha, forró, fazem o São João ser o São João. Exato. Então, quando você não tem esses elementos, fica difícil a gente continuar caracterizando como sendo a gente não tá falando, São João nordestino. A gente não está falando de um festival de música. A gente está falando de uma festa tradicional, onde não é só música, como você falou, é roupa, é alimentação, né, o tipo de comida, é a fogueira, é uma tradição. É diferente de você fazer um evento, ou fazer um festival em setembro. Beleza, você faz o palco, contrata o artista e todo mundo vai lá assistir a música. Não, o São João não é isso. O carnaval não é isso. O carnaval tem todo um contexto, né? A fantasia, o frevo, a brincadeira, né? Que o carnaval ele é feito depois do período ali Natal, aquela coisa religiosa, e você vai soltar, né? Os bacamateiros, né? Exato. As bandas de pipa. Você se solta, exatamente, todo um sentido, né? E aí a gente fica pensando, pô, se isso vai caminhando lá no futuro, de repente essa festa acabou. Essa festa virou a coisa só de palco e de grande show, e pronto. Eu já tive dificuldade de encontrar milho assado no São João de Caruaru, quem acredita? Não, no sítio da Trindade esse ano me disseram, que eu nem estive no sítio, mas vou ver se eu vou agora no São Pedro, porque foi tanto lugar que eu fui, né? Inclusive tem um na Vila Cardeal, que é Edna Costa que faz, que é na rua, e é a família. Eles botam a mesinha aí, comida típica e não sei o quê. Coisa mais linda do mundo das crianças. É aquela coisa que remete a gente, a infância. É o que ela faz. É lindo o que ela faz. Que bom que ainda existe, né? É lindo o que ela faz. Resistência. É resistência. Aí eu fico impressionado. Disse que no sítio da Trindade não tinha canjica, não tinha pamonha, não tinha milho. Pois é. Tinha churrasquinho, caldinho. Mas velho, eu fui, né, fazia anos que eu não brincava mesmo São João no interior. Né? E esse ano coincidiu da gente tocar em Arco Verde e aproveitar. O São João caiu segunda e terça, né? O prolongado. Foi. Cara, eu revivi o que fazia anos que eu não fazia. Eu comi buchada, xerém com galinha. Eita, bom demais. Aí fui pra casa da avó de Léo, nosso amigo Léo Antunes. Milho verde, pamonha e tal. A véspera de São João parecia um ano novo, um Réveillon. Onde as famílias... As comidas típicas. Comida típica se junta todo mundo ali naquela coisa. É isso, né? Maravilhoso, é isso. Agora, há alguns anos, poucos anos, o Recife, a Prefeitura do Recife, tomou uma atitude que muitos de nós achamos acertada. Quando começou, meio que entendendo que algumas cidades, alguns municípios do interior estavam investindo muito nessa coisa mais estilizada, nessa coisa mais contemporânea, para não dizer outra palavra, e particularmente o sítio da Trindade e outros festejos que eram patrocinados pela Prefeitura do Recife, colocaram muito forrozeiro, muita gente do campo tradicional, digamos assim. Mas vocês estavam já apontando que parece que já deu uma mudada, esse ano... Já flexibilizou? Umas coisinhas esquisitinhas, né? Esse ano lá... Aí a gente fica morrendo de medo, né? Que, rapaz, vão começando devagarzinho. Porque eles vão chegando assim, ó. Aí botam 2 dias, né?
bota 2 dias, dá uma paradinha, vamos ver o que é que eles vão fazer. Eu já falei e vou fazer meu relatório. Adianta aí seu relatório. Tereza está dizendo que ela estava fazendo um relatório de avaliação do São João. Tô fazendo Adianta aí uns elementos, dê um spoiler pra gente da sua avaliação. A minha avaliação dos palcos, né, também, que é o único palco realmente bom, e camarins também, é o do Sítio da Trindade. Esse é top. Mas tem um palco que é dentro do sítio, que se chama Sala de Reboco, que já é uma coisa bem feinha, né? Eles já botam um palco muito precário. Isso. Inclusive, domingo tem Joaquim Gonzaga lá, que é um absurdo. A Joaquim Gonzaga não está no palco principal. Não está assim Entendeu? não tá, vai estar na sala Salatiel de de Camarão. Pois que é. já fez várias... Lindo show dele no palco principal, porque ele leva elementos, ele não é só um show de cantado. Mas o cabo que faz isso, o gestor, muitas vezes ele vai dizer assim, não, eu estou botando o que o povo gosta. Eu boto porque é o que as pessoas querem, é o que meu público demanda. Meus artistas estão reclamando, os que nunca cantaram lá já fizeram uma reclamação, o camarim é uma coisa deprimente, então estão tudo reclamando. Aí nessa reclamação deles é que eu vou fazer essa coisa, esse relatório e mandar para a secretária, né, de Cultura da Prefeitura do Recife, o presidente da fundação, que são meus, eu gosto muito deles e tal, mas vou mandar. Porque assim, artista de fora tem uma coisa boa e os nossos não. Tem um palco muito excelente que chama Sala de Reboco também na Rio Branco, que já deu certo. Se deu certo, vamos investir num palco melhor, numa coisa melhor. Eu já tenho até a sugestão do palco como será, tudo. Pode ser até um palco móvel, de repente. Se não der para fazer uma coisa, né, grande, faça um palco, coloque um palco móvel com um camarinzinho, que o artista tenha um banheiro, pelo menos um banheiro químico. Exatamente. Me parece que a questão do investimento já é outra também, né? E aí eu queria encerrar com esse comentário de vocês. O governo do estado, ele costumava investir, na pesquisa que eu fiz, 35 milhões no São João, nas festas que fazia, nas festas que patrocinava junto com os municípios. Esse ano, com aquela briga entre o governo e a Assembleia, aprovaram uma lei recente que garantia um recurso para o São João, só que a lei só foi aprovada no dia 17 de junho. Então imagine como é para um gestor entender que tem que fazer uma festa sem saber se vai ter, se não vai ter recurso. E enviou 100 milhões de reais para o ciclo junino, sendo que 80 milhões, ou vai enviar, sendo que 80 milhões somente para as festividades. Foi interessante, viu? Como é que vocês percebem isso também? É para ser mais? É suficiente? O problema não é o valor? Pois é, assim, você, é como eu disse... De cara eu achei tarde, né? Porque se fosse para mandar recurso, era para mandar em janeiro. 17 de junho você já passou o Santo Antônio, né? Já teve santo que ficou na Já mão. teve santo que dançou aí nessa história, né? Inclusive, teve município, como o Arco Verde, porque eu estava em contato, que disse, não tenho condição, né, de esperar. Aí a governadora fez um convênio com o Arco Verde, manda verba para lá. Então, a prefeitura contratou. Então, em cima dessa hora, assim, bem louca, eles começaram a fazer as contratações. Então, a turma estava empenhando sem ter o recurso. Aí, como ela fez o convênio, aí foi na correria grande. Aí ligava para os artistas e disse, olha, vai ser pela prefeitura, não vai ser mais Fundarp. E foi nessa loucura que eu, inclusive, eu digo, cadê o contrato para assinar? Não se preocupe não, porque já saiu no Diário Oficial, então o contrato vai ter que ser manual agora, né? Porque não pode ser mais digital. Digital tem que ser antes do show. Tomara que dê certo para vocês receberem depois. Pois é, o secretário garantiu que vai. Rapaz, não fala nisso não, porque aí já... Tá com pendura desse aí. Também não assinou seu contratinho, né? Não. Porque assim... A garantia é o WhatsApp. Eu tenho... A mensagem de boca, de zap e tal. Não, e manda o documento, mas, né? Manda o documento, mas foi tudo por Diário Oficial. Então, se foi, houve licitação. Se houve licitação, paga. Mas eu já tive problemas nas gestões passadas do governo de não receber.
É porque o povo se surpreende. Eita, o São João. Eita, esse ano caiu em junho em São João. Que surpresa. E agora? Gente, vamos terminar mais esse bloco. Eu vou pegar, já deixa, Terezinha, porque a gente vai começar o último bloco já dizendo como é que tem que ser. Ela disse que já tem uma ideia, eu tenho ideia para botar na roda também, quero ver a ideia de Gerard, né? Vamos pensar como é que deveria ser as festas juninas, como deveria ser o papel do poder público para que o São João, São Pedro, Santo Antônio sejam de fato aquela festa que é tradicional, que gera renda, que gera riqueza, mas que não perde a sua identidade. Você que está assistindo, você que está ouvindo Realidade, segura aí que já já a gente volta. Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Moraes e a gente está de volta para o último bloco da nossa conversa com Gerard Lima e Teresa Scioli sobre o lugar do forró no São João. Gente, a gente já falou da relação que cada um tem com o festejo, a gente já fez a crítica necessária à forma com que a festa se tornou, né, a partir de grandes investimentos do poder público, tanto estadual quanto municipais. A gente já falou do risco de descaracterização da festa. Agora está na hora da gente pensar o futuro. Eu tenho pensado muito, conversando com algumas amigas minhas, aí eu mando um abraço para Graziela Selaume, do Instituto Toriba, que ela tem falado de a gente sonhar as narrativas possíveis dos futuros bons. Os problemas a gente já conhece. Mas supomos agora que Gerard assumiu a Secretaria de Cultura de Pernambuco, Teresa assumiu a Secretaria de Cultura do Recife, ou de qualquer cidade do interior, e estão juntos e juntas pensando como é que tem que ser o São João. Eu acredito que os acontecidos do último ano deixam muito negritado que não é falta de dinheiro, né? Há investimentos, os investimentos são robustos. Estão falando de 100 milhões de reais só do governo do estado, só para o ciclo desse ano. O que é que vocês fariam, gente? Como é que seria o papel do poder público para a festa junina, para o São João, São Pedro, Santo Antônio, de Pernambuco, do Nordeste, ser tinindo, rochedo, bom para todo mundo? Então, a começar pelos editais, né? Se você fizer uma comparação com o edital de um concurso público, por exemplo, ele vai estar... Se você vai fazer um concurso para a área de engenharia, você vai ter lá algumas limitações, né? O cara que fez medicina, ele não vai poder assumir, ele pode até fazer a prova, se inscrever, pagar e tal, mas ele não vai poder assumir porque ele não é engenheiro, ele é médico. Sim. Então já começa por aí. Quando você lança um edital para o ciclo junino, que é o que a gente está falando, você não devia permitir quem não faz forró. Você teria que provar que você é da área do forró. E não abrir para todo o mundo. Como eu disse antes, eu sou contra, né? Cada um, eu gosto muito de samba, gosto muito de rock, enfim. Mas não é isso, né? Você não é um edital, todo edital tem limitação. Então a primeira coisa era isso, né? E a questão dos valores de cachê, que aí eu prefiro até que Teresa fale, que a ideia dela eu achei magnífica. Eu nunca tinha pensado nisso, uma ideia tão simples da limitação, né? E aí você já dá uma enxugada, velho. Você já enxuga, né? Você já já deixa fora uma turma que não tem nada a ver com o carnaval, por exemplo, né? Que vem tocar carnaval, porque o carnaval é multicultural. Mas o que é multicultural? O que é isso? O que danado é isso? Eu posso trazer tudo? Porque é multicultural, assim, essa coisa do valor do cachê, limitar o valor do cachê, você já dá um freio, né? Já dá um freio, né? Exatamente. E vou trabalhar isso aí, viu? Porque deixa eu terminar o São Pedro, que ainda estamos. Ainda tem umas festinhas em julho, né? E eu vou marcar com os deputados para criar uma comissão. Aliás, a gente já tem alguma coisa já encaminhada, assim. Após o São João, a gente já vai sentar. E tentar fazer essa lei valer. Uma lei que limite o valor desses cachês. Porque com 1.200.000 do rapaz aí, não quero nem falar o nome, né? Uhum. Não, eu faria um São João em 60 municípios com nossos artistas. Era a conta que eu queria propor para vocês. Faria. Imagina, eu fico pensando, eu pensei isso no carnaval, relacionando as orquestras, e no São João relacionando ao trio. Ao trio de forró, o trio clássico. Sim. Sanfona, zabumba e triângulo. Sim. Um trio bom,
Um sanfoneiro rochedo, desse povo que toca horas seguidas. Quanto é que sai? A prefeitura do Recife paga em média R$3.000. 3 mil? Vamos pagar mais para eles? Vamos botar 5? 5. Vamos fechar em 5? Bárbara, nossa diretora, tu consegue abrir a calculadora aí do celular? Vamos fazer essa conta ao vivo. Gerard, que é de exato. Você tem um pezinho nas exatas também, né, Gerard? Tenho. Pronto, vamos ver se você consegue fazer essa calculadora. Então, 1.200.000 para um cachê de uma apresentação de 1h30 no São João do Caruaru. Quantos trios bom, viu? Bom, porque eu tô pagando 5 conto. Bom. Não é os 3 da prefeitura, não. Quantos trios bom a gente contrata? Então é 1.200.000 dividido por 5 mil. Custa 1.000. São 240 trios de forró. Oh, meu Deus. Se a gente estivesse pensando no Recife, que é uma cidade que eu conheço, né? Recife tem 6 RPAs. Sim. 6 regiões políticas administrativas. Bota aí 240 dividido por 6. Cada um vai dar 6. 40. Então 40 atrações por RPA. Se você dividir cada RPA em 10 dias, você vai ter 4 trios de forró tocando durante 4 dias em todas as RPAs do Recife. Você podia estimular os bairros, né? Vai ter um prazo para o seu bairro fazer o arraial. Sim. E demandar o trio da prefeitura, e a prefeitura garante que o trio chega e toca. E a gente tem uma descentralização orgânica da festa, e não uma descentralização forçada, porque eu mandei um artista nacional para um lugar que nunca recebe o artista nacional. Rapaz, na minha juventude, na Vila do Ipicepe, tinha uns 7 arraiais de quadrilha. Cada quadrilha fazia seu arraial. Sim. Era por aí, uns 7 a 8 arraiais. E assim, tinha poder público ali, chegando? Não. Era gente quem fazia era o povo, né? Era bingo. Era o pessoal da rua, sim, era o dono da venda, o dono do bar, que dava um dinheiro para fazer rifa. E se montava, a quadrilha se apresentava, depois era forró. Sim. Seja com um trio tocando ou com música. Né? Então, isso acabou. Isso não existe mais. Esse 1 milhão que foi pago de cachê para um artista, para tocar 1h30, e que naturalmente trabalhou, e enfim, não estou questionando o merecimento, e dividiu para os músicos dele, para o pessoal da graxa. De jeito nenhum. Pegaram esse dinheiro deles e foram embora. Sim. Imagina a gente deixando esse 1 milhãozinho aqui, né, para ser gasto com os aluguel daqui, para ser gasto com as padarias, né? Daqui, com o salão de beleza daqui, com as construtoras, né? Exatamente. Com as coisas daqui. Exatamente. Acho que seria uma grande revolução. E o povo ia gostar, não é possível que o povo não fosse gostar, Terezinha. Gosta. O povo gosta. Porque fica sempre pensando, porque o povo gosta, o povo quer, o povo merece. Não, porque eles dizem assim, os prefeitos, mas o jovem, eu digo, como é? O jovem não gosta do nosso forró. Aí ele não, eles gostam esses que estão aí, não sei, que não é forró, né? Inclusive tem um artista que é Xande Avião, vou até citar o nome dele, que ele fez o ano passado, ele mudou todo o repertório dele e começou a cantar os nossos compositores. Foi. E Gonzaga. Inclusive eu dei autorização para ele gravar Ciolo Neto. Algumas músicas, porque ele disse, eu vou mudar. Então ele começou o ano passado a mudar, esse ano ele já seguiu também com essa mudança que ele viu. O público foi assistir ele, canta todas as músicas. Não é preciso você botar porcaria, né, gente? Pois é. É engraçado dizer que o povo não gosta né, de determinadas músicas que são artista tradicionais, e você vê as bandas que ganham uma fortuna tocando rigorosamente as músicas que os artistas tradicionais fizeram, mas não encontram lugar para eles mesmos tocarem, né? Exato, isso aí. Exatamente. Isso aí. E teve um artista desses que estava no palco, que vieram de longe, 600 mil cachê, que ele cantou literalmente bêbado no palco. Aí a pessoa fica rindo. Eu digo, vocês estão rindo por quê? Porque é o trabalho dele. Ele está ali no palco, é o trabalho dele. A plateia está se divertindo, é que pode beber. Ele não, ele beba depois. Isso. Mas você fazer falta de respeito, né? Criar uma falta de respeito com... Até porque está recebendo para isso. Total, é o trabalho. Quando o artista está no palco, é o trabalho dele. Ele tem que dar o melhor dele. Não, aí ele fazia, você bebe com o cara da plateia. Aí, eu também bebo. Ele dizia, eu também bebo. Ele errando a música, a voz embolada.
Muito bêbado mesmo, se segurando no microfone para não cair. Então é uma falta de respeito com a plateia, né? Com o público e com o gestor que pagou 600 mil reais para ele se apresentar. O investimento, deixou de pagar 120 trios de forró. Não sei nem se a gente tem esses trios todos para tocar. Não é, eu acho que... Ele tem que fazer um grande programa de formação de trios de forró. Mas você conhece... Que nem tem, porque agora os sanfoneiros, eles resolveram que eles querem fazer carreira solo e cantar, né? Sim. Todos eles. Aí é uma grande dificuldade que os artistas estão tendo de contratar... De arrumar sanfoneiro. Contratar sanfoneiro. Sim. Não tem. Tem um que bota 2, que vale 1, né? No palco, né? Que tá aprendendo, né? Aí tem esses meninos jovenzinhos, que tem Toninho do acordeon, tem Ângelo Gabriel, que é um menino novinho de 15, 16 anos, que estão tocando muito bem, por sinal, e cantando também. Que aí eu disse à secretária, olha, preste atenção nesses jovens que estão começando, dê oportunidade. Ela disse, que ideia maravilhosa, vamos dar oportunidade. Então, eles estão tocando em Recife. Sim. Porque você tem que dar essa oportunidade a eles, né? Eles fazem festas particulares. Para estimular que outros também Para queiram estimular, tocar, porque a né? sanfona, além de ser um instrumento caríssimo, é dificílimo de tocar. E eles tocam bem. Sim, pesado. Então, eles estão tocando bem. Então, é estimular essa juventude. E eu estou feliz assim também, porque eu vejo várias jovens cantoras entrando no forró. Que aí eu cito Larissa Lisboa, Laís Sena, né? Que estão aí. Vanessa Oliveira está com um show massa de forró agora também. Que aí a gente vê Juba Valença, que é o filho de Alceu, deu um showzaço no... E ele canta. Eu tava lá, aí ele disse, você vai assistir meu show? Eu digo, vou. Eita, que alegria! Então ele tava lá, ele fez referência a mim, falou de Acioli, Viva Acioli, cantou umas 4 músicas de Acioli Neto. Ele disse, não pode faltar. E ele é filho de Alceu, né? Que podia estar até em outros ritmos. Mas ele está defendendo a bandeira do forró. Maravilha. Então, essa coisa que me dá uma alegria quando eu vejo o jovem chegando, o artista jovem, porque ele vem fazendo... A Larissa disse, eu cantei com um trio. Agora o sanfoneiro top das galáxias, o zabumbeiro top, o triangueiro top. Então, ela disse, eu disse, que coisa linda. Ela disse, eu fiz assim, meu São João. Que maravilha. Quer dizer, o jovem está revivendo, eu fico até arrepiada aqui, revivendo a tradição. Ontem a gente estava, coincidentemente, a gente estava conversando algo nessa linha, né? Tem artista que coloca no palco praticamente uma orquestra, assim, tipo 15 músicos. Então, aí eu disse, mas veja só, Santana faz o show com 3 sanfonas. A sanfona não é o baixo, outra... Zabumba, triângulo e percussão. E faz um show assim, velho, você fica de boca aberta, assim. E então ele não é questão de quantidade de músico, é o que você... E ele não muda não, porque já disseram, eles, não, é minha formação. É o que você está proposto a fazer e quando você faz bem feito, né? Isso. Não é tamanho não, mas, entendeu? É como você está falando. Eu digo que são músicos de qualidade. Quando você pega 4 músicos, mas são todos da melhor qualidade, aquela coisa que você é dedicado àquilo, porque eu vejo do Meninos, ele dizia assim, olha, tem que estudar. Porque ele fazia, eu estudo, a minha sanfona passa 4 horas agarrada comigo no peito. Eu toco todos os dias. Félix Porfírio dizia isso. É um instrumento ingrato, porque os dedos ficam duros, gente. Tem que exercitar. Então, um bom sanfoneiro, ele estuda diariamente. Um bom violonista, ele estuda diariamente. O cantor canta diariamente, para poder se dedicar. É o profissionalismo, é a profissão dele, né? Aí o pessoal diz assim, que coisa maravilhosa, né, no palco. Você não sabe. Eles, para chegar no palco, tudo que ele fez. E eles fazem um investimento, porque você ensaia, é uma dedicação gigante, né? Primeiro você vai para um estúdio gravar, depois você ensaia para fazer seus shows. Muitos ensaios para sair tudo perfeitão. E tem artista que é uma exigência, tem aquele ouvido absoluto, né? E você bota 4 ou 5 no palco, músicos tops. É um showzaço, minha gente. Eu estou feliz com esses jovens que estão chegando, com a dedicação deles de arranjos, de roupa. Porque eu digo assim, o público vai ali para ver o artista. Vocês têm que se vestir de artista, minha gente. Tem que ser diferente. Sim. Ele vai e diz, eita, meu Deus, que figurino lindo. Impacta. Mas você vai de camisa polo, não sei o que eu tô. Você não tá de artista. Você não tá de artista, não, não cara. Tá de artista, né? Rogério Rangel, ele faz o figurino.
André Macambira faz figurino, Kelly Rosa faz figurino, Irá, as meninas novas, e bota figurino tal, lindo o figurino de Laís Sena, lindíssimo. Ela investiu naquilo ali. Então, é todo um investimento e o cachê é pequeniníssimo. Aí eu disse, minha gente, por que vocês estão fazendo isso? Eu digo, não, porque a gente quer mostrar uma coisa boa. Mas o gestor não vê, não assiste. Isso que sempre é visto, e, enfim, não assiste o espetáculo. Mudar, mas a cultura, aparentemente, aqui, ela sempre é vista ou como um instrumento de visibilidade do político, ou como se fosse uma coisa assim, eu vou ajudar o povo, né? Mas a gente ainda não consegue trazer, não faço uma crítica específica a governo nenhum, porque isso é histórico. A gente não consegue fazer a cultura estar no centro de um debate econômico, por exemplo. Porque cada vez que eu converso com vocês, e não só vocês, mas as pessoas que estão envolvidas na cadeia econômica da cultura, eu percebo que, particularmente o nosso Estado, se não fosse para dizer o Brasil, mas particularmente o nosso Estado, poderia ter na cultura o seu principal motor de desenvolvimento. Sim. Quando as pessoas perguntam, o que é que você pensa do desenvolvimento econômico? Eu acredito que na contemporaneidade, com essa coisa de inteligência artificial, com os empregos sendo cada vez mais escassos, algumas cadeias produtivas se exaurindo, a cadeia da cultura, ela continua vibrante, ela continua com muita demanda. O PIB é enorme, viu? O PIB é enorme. A cultura no Brasil, ela gera mais recursos do que a indústria automobilística. É enorme. E nós não compreendemos isso dessa forma, né? Os editais são sempre pontuais. Você tem editais por apresentação, mas você não vê, por exemplo, uma linha de crédito para produtoras ou para empresas do ramo da cultura poderem se aperfeiçoar, comprar equipamento, fazerem formação. Você não vê formação para as pessoas que atuam na cultura. Inclusive essa lei Aldir Blanc, quando ela chegou, graças a deputado da oposição, né? Que foi ela chegou numa crise Benedita gigante. Da Silva, Área Carolina, Thalira Jandira Fegali. Ela veio lindamente naquele momento de pandemia que todo mundo estava recluso nos seus lares, todo mundo passando necessidade. Vários empresários ajudavam alguns artistas a comprar, fazer feira, não sei o que, davam dinheiro. Sim. Eu tenho vários amigos que passaram por isso. Sanfoneiros venderam sua sanfona, músico vendeu suas guitarras, seus violões, tal. E aí chega a prova, isso aí. Todo mundo entrou. Quem não entrou na primeira, entrou na segunda. Músicos de bares, barzinho, todo mundo entrou, porque a gente fazia reuniões online e eu digo, tem que chegar no cara que toca barzinho. Os bares estão fechados, minha gente. E aí conseguiu fazer isso e chegou para todo mundo. Essa lei foi aprovada, ampliada agora, são vários anos agora que vai ter essa lei, e a gente não consegue mais. Pois é. Essa coisa Não conseguimos mais aprovar. A sanfona é um instrumento caríssimo. Caríssimo. E o que você tem de sanfoneiro, você sabe disso perfeitamente. O cara é porteiro de prédio, o cara é pedreiro, o cara é motorista de ônibus. Essa galera também alimenta o forró, tá entendendo? Totalmente. São essas pessoas que fazem o forró no condomínio, o forró na chácara em aldeia, o forró na associação de não sei aonde. São eles. Então tem que se olhar para esse povo também, porque não é só quem está aqui em cima do palco, não é a gente que está fazendo forró no palco que alimenta isso, não. Eu mesmo comprei. Um grande programa de manutenção da disso. Popular. Ele teve um plano na pandemia que você podia comprar, não tem mais isso, comprar os equipamentos, computadores, tal, para o estúdio que você tem em casa. Abriram para isso aí. A gente comprou câmera de filmagem, computador para nossa associação. Tudo isso a gente conseguiu comprar com a Aldir Blanc primeiro. Prestamos conta e tal. E aí nós fomos assaltados. Isso aí os computadores a gente tinha levado para casa, não roubaram. Mas nossas sanfonas, que eram 5 sanfonas, foram roubadas e nunca mais a gente conseguiu. Devolva a sanfona do povo, você é seu ladrão. Pessoal, nunca mais conseguimos. Estouramos o tempo. Eita. Feliz demais ter vocês aqui hoje. Esse programa foi apresentado por mim, Ivan Moraes, que também assinei o roteiro, a produção é de Luana Antero e a direção de Bárbara Bastos. O episódio de hoje foi gravado no estúdio do Departamento de Música do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, com trabalhos técnicos de José Guilherme Além. Lembrando que você pode ouvir nosso programa toda quarta e domingo às 18 horas na 99.9 FM, na região metropolitana do Recife. Para quem está em outras cidades, é só acessar o site radio.ntvru.ufpe.br. Além disso, estamos também nos melhores agregadores de podcast com o nome Realidades 99.9. Siga nossa página no Instagram, @RealidadesUFPE,
O nosso e-mail é realidades99.9.ufpe.br. Para você que nos ouviu até aqui, muito agradecido e até o próximo programa. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.